Oi, tudo bom? Meu nome é Júlio. Eu sou a Elisa. Nós estamos morando em Londres desde novembro de 2015 e hoje a gente vai falar do visto EEA Family Permit. O que é o EEA Family Permit? Ele é um tipo de visto que pode ser solicitado por cônjuges, filhos e netos, pais e avós de algum cidadão que faça parte da União Europeia. Esse visto ele só pode ser solicitado de fora do Reino Unido, tem validade de 6 meses. E qual é a vantagem de fazer a solicitação desse visto antes de vir para cá? Uma entrada mais tranquila e mais rápido na imigração, então evita que façam aquele monte de perguntas na hora de entrar, ele praticamente garante que a pessoa não vai ser barrada na imigração, já que é feita toda uma análise antes de vir. E no nosso caso, que foi o mais importante, ele é uma prova de que a pessoa que tem esse visto pode morar aqui no Reino Unido e também trabalhar. O que é o mais importante, pode chegar aqui já trabalhando desde o primeiro dia. Bom, primeiramente, todas as informações que vão ser repassadas aqui, elas constam no site, que está na descrição do vídeo. Ali vocês encontram tudo que precisa saber para aplicar para o visto. Em primeiro lugar, o que precisa apresentar? Quais são os documentos obrigatórios? O passaporte do brasileiro, uma evidência da relação do europeu com o brasileiro, ou seja, se são casados, uma certidão de casamento ou de união estável. O que mais? Precisa também apresentar o passaporte ou identidade do europeu. No brasileiro é o passaporte e no caso do europeu é o passaporte ou identidade. Se for dependente, no caso de filhos, por exemplo, maiores de 21 anos, dependente economicamente, precisa apresentar uma prova dessa dependência. Também são necessários documentos de suporte, que eles chamam, que tu não precisa obrigatoriamente apresentar, mas que são necessários para comprovar algumas coisas que serão ditas no formulário. Quais são esses documentos de suporte? Então, extratos bancários de 6 meses antes da data em que está fazendo o preenchimento do formulário, contra-cheques também dos últimos 6 meses. Se a pessoa está empregada, então uma carta da empresa dizendo que existe esse vínculo, um comprovante de onde a pessoa vai ficar morando quando chegar no Reino Unido. Então, dificilmente a pessoa vai ter um contrato de aluguel antes de vir, pode ser a reserva de um hotel. Ou se conhece um amigo que tem um contato aqui, pede uma carta para esse amigo, que essa carta vai ser anexada como um comprovante que tu tem um lugar para ficar quando chegar aqui no Reino Unido. Salientando que os documentos que não são em inglês, eles devem ser traduzidos. Então, no nosso caso, a certidão de casamento foi emitida na Itália após o reconhecimento da cidadania do Júlio. Era uma certidão já multilingüe, então a gente não precisou fazer a tradução, mas se é uma certidão do Brasil, então tem que estar traduzida. Os extratos bancários a gente não chegou a traduzir, porque como tinha a data e eram basicamente números, a gente não fez tradução nenhuma. A carta da empresa do Júlio, ele estava empregado ainda com um vínculo com a empresa, então a gente já pediu uma carta em inglês. Acredito que a grande maioria das empresas grandes já tem um modelo, porque esse tipo de carta muitas vezes é solicitada até em caso de viagem, de férias, então não deve ser uma coisa muito difícil de conseguir. Eu estava desempregada, então não tinha carta nenhuma. E, enfim, então tudo que for documento de suporte, que eles dão também informação do que pode ser apresentado para embasar a tua solicitação, todos esses documentos que não estão em inglês, então, devem ser traduzidos. Bom, então, para solicitar o visto, o que precisa ser feito? Entra no site, que a gente botou na descrição do vídeo, faz um pequeno cadastro ali, cria uma conta, preenche um formulário com aproximadamente 100 questões, um pouco mais de 100 questões. Esse formulário ele é dividido em
sessões. As sessões são... Vou colar aqui. Então, primeiro, as informações de passaporte, identificação e sobre viagem. Dados pessoais. Segunda parte, detalhes pessoais e mais um histórico sobre viagens. Então, se já viajou outras vezes para o exterior, se já veio alguma vez para o Reino Unido. Terceira parte, dados da família, pai, mãe, marido, filhos, outros dependentes. Parte 4, sobre emprego, renda e se tem alguém patrocinando ou sendo responsável pela viagem. Parte 5, se tem algum familiar e amigos no Reino Unido, então tem que dizer quem são essas pessoas, qual é o vínculo e dar alguns dados pessoais delas. Como endereço, por exemplo. Parte 6, referente a tratamentos médicos, então se já teve algum tratamento médico aqui no Reino Unido em alguma ocasião em que esteve aqui. Parte 7, dados sobre o cidadão europeu, que vão incluir então dados dessa pessoa sobre a relação, sobre se a pessoa trabalha ou não. Parte 8, aí tem um campo para preenchimento de qualquer informação adicional que não foi possível responder no formulário. Então, existem perguntas que vão se repetir ao longo do formulário. Vai ter várias vezes a mesma pergunta e isso é uma das coisas que faz com que ele seja tão extenso. Claro que o número de perguntas vai variar, então, conforme a situação. Então, a gente não tinha filhos, então toda a seção da parte dos dependentes a gente não precisou preencher. E conforme a pergunta, se a tua resposta é sim ou não, vão abrir outros campos para ir preenchendo. Então, esse número de perguntas pode variar. Mas, basicamente, então, são questões relacionadas a esses temas que a gente falou agora. E como o formulário é um pouco extenso, tu não precisa responder ele de uma vez só. Tu pode responder, salva e vai respondendo aos poucos, até porque dúvidas vão aparecer, então tu pode salvar o formulário e responder depois com mais tempo, mais calma. Não precisa responder tudo de uma vez só. Uma vez respondido o formulário, ele é enviado online, deve ser impresso e vai ser possível então agendar a entrega do formulário mais os documentos obrigatórios e de suporte. Então, essa parte está concluída. No dia do agendamento, leva tudo no local. Nesse dia é feito o cadastro das digitais do solicitante do visto, se tira a foto e está concluído o processo. Não tem mais o que fazer a não ser esperar a decisão por parte do governo britânico, dos agentes de imigração, e daí aguardar até receber os documentos de volta. No dia da entrega dos documentos é bem rápido, tu só vai para esse lugar, é uma espécie, a gente foi para uma agência de imigração do Reino Unido, tu vai lá só para entregar os documentos, o solicitante só que entra nesse local, entrega os documentos e sai, não levou nem 15 minutos para tirar foto, colher as digitais e entregar os documentos, é só para entregar os documentos. E lembrando também que a devolução dos documentos pode ser feita por correio. Então, no Brasil, eu acredito que para fazer a entrega é só em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, para quem não é dessas cidades, pode se tornar um pouco complicado e de volta para retirar o passaporte, todos os documentos originais que entregou. Então, tem a possibilidade de receber tudo pelo correio em casa depois. E agora que eu falei isso, então, uma coisa que não foi dito antes, todos os documentos de identificação e certidões de casamento e nascimento, se for necessário, eles têm que ser originais. Então, não precisa se preocupar, porque os documentos originais eles vão ser devolvidos depois. Mas ficam durante o tempo de análise desses documentos, eles ficam retidos com o pessoal, então fica indisponível para vocês. Isso.
Então, caso de extrato bancário, a carta do empregador, isso aí, como não era nenhum documento original que a gente precisava ter de volta, isso tudo ficou com eles. Os custos, como a gente tem esse custo do correio, a gente optou por receber pelo correio, então tem um custo do correio. Esse é o único custo que vocês vão ter nesse processo de aplicação do visto. Não tem uma taxa com relação ao visto em si. Bom, a gente vai falar agora um pouco da nossa experiência, como é que foi a obtenção do visto, do EEA Family Permit, por nós. A gente estava na Itália, onde eu fui fazer o processo de reconhecimento da minha cidadania italiana para poder vir morar legalmente no Reino Unido. Então a gente ficou lá 3 meses, que foi o tempo de obtenção da cidadania, e aplicamos para o visto. Para aplicar para o visto a gente teve que ir para Roma, fazer a entrega dos documentos. É o único lugar da Itália onde eles fazem o recebimento desses documentos que serão analisados. Então a gente estava no norte da Itália, teve que planejar um pouco essa viagem, porque teve que, enfim, despender alguns dias, né, para comprar passagem, organizar o hotel, ver quanto tempo ia demorar para chegar lá, de maneira segura, né, para não perder o agendamento, então. Então fomos para Roma, lá é uma espécie de agência de imigração do Reino Unido. Se eu não me engano, é um serviço terceirizado, não é embaixada, não é consulado. Eles só fazem essa coleta, então, dos documentos de todo mundo que está aplicando para os mais diferentes tipos de visto da Itália. Eles recolhem os documentos, mandam para o Reino Unido e recebem de volta para depois, então, encaminhar pelo correio para fazer a devolução. O nosso processo levou em torno de 15 dias, porque a gente demorou um pouco para fazer esse agendamento para ir para Roma. Tinha uma data logo na sequência, depois que a gente terminou de fazer a aplicação, a responder o formulário, tinha uma data logo em seguida para ir para Roma. Mas a gente tinha que se organizar, então a gente escolheu, acho que uns 5 dias depois que a gente preencheu o formulário, e a análise dos documentos em si, depois que a gente entregou, a gente recebeu de volta depois de uns 10 dias. Eu tenho as datas certinhas para falar para vocês. Então eu enviei o meu formulário online no dia 23 de outubro de 2015. A gente em Roma foi dia 30, então a entrega dos documentos uma semana depois, em Roma. Dia 6 de novembro, então, é possível fazer o acompanhamento do andamento do processo online. Dia 6 de novembro, eles me informaram que já tinham uma decisão com relação ao meu pedido do visto. Mas eles não dizem qual é a decisão, eles só dizem o seu processo já foi concluído, analisado. Já tem uma decisão. E no dia 10 de novembro, então, eu recebi em casa o meu passaporte com o visto e todos os outros documentos originais. Então, aplicação online dia 23 de outubro, recebimento dos documentos em casa dia 10 de novembro. Todo o processo, 17 dias, vamos dizer. E uma dúvida que algumas pessoas perguntam, e a gente também tinha essa dúvida, que tipo de documento a pessoa que não é o europeu, o cônjuge, enfim, a pessoa que tem relação... Como é esse visto fisicamente? Então, isso aí é um adesivo que é colado no passaporte brasileiro, e esse adesivo vai servir como prova, vai ser um documento que tu vai apresentar aqui, por exemplo, se tu quiser pegar um emprego. Porque se tu vai pegar um emprego, eles vão perguntar qual é o teu visto. Bom, eu tenho esse visto aqui, então com esse visto tu pode pegar um emprego. Bom, algumas dúvidas que podem surgir sobre o preenchimento do formulário. Algumas pessoas me perguntaram sobre a questão do dinheiro, quanto que precisa declarar para poder entrar aqui no Reino Unido. Não existe um valor mínimo que eles exigem. Então, quando tu está preenchendo o formulário, eles te perguntam algumas coisas que tem que se atentar. Por exemplo, eles perguntam quanto costuma gastar por mês, quais são as tuas reservas, quanto tu pretende gastar com a viagem aqui para o Reino Unido, se pretende trabalhar aqui. Então, eu acho que dependendo das questões, ele não pode se contradizer, né? Tem que ter um cuidado com relação a isso. Ser coerente, por exemplo, não pode ter uma previsão de gasto de 10 mil libras para viagem se tu só tem 500. Então, fazer uma previsão que seja condizente com a reserva financeira disponível.
eles são bem claros, então, que tu tem que dar evidências de como vai pagar pela tua viagem. Então, assim, tem que ter uma fortuna? Não, mas tem que ter um mínimo de dinheiro para poder chegar aqui, pagar um aluguel de casa, uma reserva de hotel, comprar comida, pagar transporte, enfim, se manter no início da estadia aqui. E, claro, se pretende trabalhar, então eles sabem, talvez a reserva não seja suficiente para todo o período que falou que vai ficar, mas a pessoa pretende trabalhar, então, ok. Mas não existe em nenhum lugar essa informação que tem que ter X de dinheiro para vir. Então, o grande segredo é ser coerente nas informações que vai dar. Como a gente falou antes, as questões elas se repetem ao longo do formulário, então sejam cuidadosos para manter sempre a mesma resposta. Para não entrar em contradição. É justamente isso que eles querem evitar. Pessoas que estão mentindo, que de repente estão num casamento arranjado, enfim, pegar a pessoa na mentira e isso vai dificultar, então, o recebimento do visto. Outra questão também que nos colocou um pouco em dúvida foi a questão do insurance number. Eles perguntam sobre o insurance number tanto do brasileiro quanto do europeu. No meu caso, eu botei o código fiscal. Na Itália, o italiano tem um código fiscal. Então eu botei o número desse código fiscal quando perguntaram ali sobre o europeu. É que a pergunta ela é feita de diferentes maneiras. Por exemplo, sobre a pessoa que está aplicando, eles perguntam se tem um UK Insurance Number. Então é se tem esse registro no Reino Unido. Eu não tinha, porque eu nunca vim para morar nem trabalhar aqui. Então a minha resposta foi não. A outra pergunta que fala em Insurance Number, então é perguntando nos dados do europeu, como o Júlio falou. Então esse Insurance Number seria o equivalente ao nosso CPF no Brasil. E para o Júlio, que então estava se declarando como cidadão italiano, seria o Códice Fiscale. Então, isso que foi respondido no campo Insurance Number com relação ao Júlio. Isso é outra coisa que você tem que cuidar também. Os dados que você vai botar ali são do cidadão italiano. Ele pergunta qual é a nacionalidade. Bota italiano, não vai botar brasileiro, porque às vezes você vai no automático, esquece e acaba botando ali nacionalidade brasileiro. Isso. Mas não, é o italiano, então tem que cuidar isso aí. Esquece que o teu cônjuge ou pai, enfim, o cidadão que está sendo o responsável por ti, que está te dando o direito de solicitar esse visto, então ele não é mais brasileiro, ele vai ser italiano, alemão, português, enfim, qual for a cidadania. Então, depois que entregou os documentos na agência de imigração do Reino Unido, em quanto tempo leva a decisão? Em torno de 10 dias. A grande maioria dos casos são decididos em até 10 dias. Tem uma estatística no site que diz ali, conforme o lugar, até mais de 95% dos casos, entre 95% e 99% dos casos, são resolvidos em 10 dias. Então é um processo relativamente rápido. O nosso demorou menos que isso, e de amigos que fizeram do Brasil e outros que fizeram na Itália, a gente sabe que todos demoraram por volta disso. Então pode-se contar com essa estimativa. Uma coisa que é importante, eles dizem que não pode solicitar esse visto com mais de 6 meses de antecedência da data da viagem. O que é importante? O visto vai começar a contar a partir da data da decisão. Então, o meu visto ele foi decidido dia 6 de novembro de 2015. A gente tinha agendado a nossa viagem ali para o fim de novembro. Então, para mim não teve tanto problema, porque quando a gente chegou no Reino Unido eu ainda tinha mais de 5 meses de validade do visto. Ele é válido por 6 meses. Então isso é uma coisa que tem que cuidar bastante, porque ao chegar no Reino Unido existem diversas providências que a pessoa tem que tomar. Por exemplo, ela precisa ir no GP, que seria o posto de saúde, para fazer um cadastro.
Precisa abrir conta em banco. Abrir conta em banco, fazer o insurance number, conseguir um emprego. Tudo isso vai depender do passaporte, que é o teu documento de identificação e, em alguns casos, do teu visto. Então, se a pessoa chegar aqui e o visto só tiver validade de mais um mês, por exemplo, grandes chances de o visto expirar, ela não ter conseguido tomar todas essas providências e não poder aplicar pro pedido de permanência aqui. Então, bastante importante vir com um certo tempo antes do visto expirar para poder tomar todas as medidas necessárias com calma para ter o passaporte em mãos até resolver isso, para depois dar o passo seguinte, que é pedir o Residence Card. Bom, qual é a vantagem então de solicitar o Family Permit? O tempo de processamento dele é curto, relativamente curto, em torno de 10 a 15 dias. Tu chega aqui, tu passa batido na imigração, não precisa responder a um questionário, a muitas perguntas, passa direto. Quando a gente chegou, a gente foi na fila dos não europeus, eu acompanhei eles na fila dos não europeus e passamos bem rápido ali, não teve que dar maiores explicações. E outra vantagem também é que chega em condições já de trabalhar, desde o primeiro dia já pode ir atrás de emprego e conseguir um trabalho. No nosso caso, a gente estava na Itália, a gente pegou uma época em que a Libra deu uma valorizada gigantesca, estava a relação de 1 para 6, uma Libra era mais de R$6, então as nossas economias que a gente tinha feito no Brasil se transformaram em nada e era impossível chegar aqui sem trabalho e sem conseguir um emprego. Então, o visto é a prova de poder trabalhar. Qualquer empresa vai pedir para quem não tem um passaporte europeu que tipo de visto tem. E então, se não solicitar o Family Permit, não vai ter como comprovar o direito de trabalhar aqui. Então, recomendamos muito que quem precisa trabalhar faça a solicitação do visto. É possível vir para cá, um acompanhante do europeu é possível entrar aqui sem o visto. Ele entra sem o visto, entra como turista, mas não pode trabalhar. Não vai ter como provar, nenhuma empresa vai ficar analisando certidão de casamento, isso e aquilo, para ver se a pessoa realmente tem direito. Eles querem o visto, ponto. Então, precisa trabalhar, pede Family Permit. Depois de estar aqui dentro do Reino Unido, antes de vencer o prazo dos 6 meses do Family Permit, então é necessário solicitar o Residence Card, caso a pessoa continue com planos de morar aqui. Esse novo visto ele leva em torno de 6 meses para ser processado e tem validade de 5 anos. Então, esse novo visto ele é um cartão, como se fosse um cartão de crédito, ele tem chip, tem todas as informações da pessoa. Ele é válido como um documento de identificação, então vai servir de prova que a pessoa tem direito de morar e trabalhar aqui no Reino Unido. O nosso próximo vídeo vai ser justamente sobre isso, como fazer a solicitação do Residence Card. Se ficou com alguma dúvida sobre o Family Permit, pode colocar nos comentários que a gente vai fazer um esforço para tentar responder. Mas eu ressalto que todas essas informações estão no site, então a melhor fonte de consulta é o site do governo britânico. Dá uma olhada lá, se ficar com dúvida nos pergunta, que a gente vai tentar ajudar assim que a gente conseguir. Isso aí, até a próxima. Até, tchau.